Eu queria perguntar uma outra coisa aqui, para vocês todos, assim. Não, na verdade, para vocês todos não. Primeiro, uma pergunta para o mestre. Quando a gente comentei com algumas pessoas que a gente tinha gravado, que a gente ia gravar com o senhor, depois conseguimos gravar, algumas pessoas me fizeram comentários, perguntas. E uma das perguntas... Alguns são meio ácido, meio... E uma das perguntas que me fizeram, que eu acho que a gente não abordou nos 2 episódios que já foram exibidos aqui, é por que a associação, sendo essa potência toda, não se espalhou pelo Brasil inteiro do ponto de vista de levar o mesmo nome? O mestre nunca teve esse desejo e emendando a minha pergunta, por que ela encerrou as atividades? Uhum. Bom, foi 2 perguntas que me fizeram quando eu mencionei que a gente tinha gravado com o senhor. Isso é muito interessante porque remete a gente mais uma vez a não pensar só na parte técnica, e sim pensar na parte mental, filosófica, espiritual, transcende um pouco a questão, né? Assim como eu citei agora há pouco sobre não fazer um contrato com os instrutores e permitir que eles são filhos que nasceram e vão fazer o seu aprendizado pelo mundo, então talvez esse seja um dos maiores acertos que eu tive. E casou bem a pergunta, porque eu estava pensando nisso agora há pouco. Momentos antes de vir para cá... Sintonia, intuição. Intuição. Antes de vir para cá, eu estava pensando, eu estava vendo um depoimento de uma pessoa que falava assim, que você não precisa ficar no Facebook, você não precisa do Instagram, você não precisa colocar seu nome, você já tem, você já é uma pessoa assim, para que você precisa fazer isso? Mas assim como eu falei no episódio anterior, eu falo agora também, a gente precisa entender isso. Precisar disso eu não preciso. Mas será que convém fazer isso? Não é que convém fazer isso. Talvez seja a única ferramenta que tenhamos de atingir os pais para poder consertar os filhos e consertar a próxima geração, se a gente conseguir, né? Então, vamos dizer assim, a pessoa quando vai crescendo mentalmente, filosoficamente, então ela aprende o apego e o desapego. Né? É que nem andar de bicicleta, você tem que pisar no pedal da direita e quando chega embaixo você para de fazer força. E aí faz força com o da esquerda. Quando chega embaixo, para de fazer força. Então você faz força e para, você faz força e para. Então você tem que fazer apego e desapego. Aprendi a técnica, aprendi tudo, agora eu preciso soltar a técnica. Então é por isso que, às vezes, se falava que numa determinada arte marcial, não vou falar o nome, a pessoa treinava 1000 vezes um golpe. E ele fica bom naquele golpe. Sem dúvida, ele fica muito bom naquele golpe, mas é o único que ele tem. Agora, quando ele aprende muitos golpes e ele não tem mais nenhum, ele tem todos. Então ele pode realmente usar, porque quantas vezes você numa luta fez um movimento muito bonito e alguém falou, nossa, aquele movimento lá acabou com o cara, derrotou o cara. Aí você fala, qual movimento? Você nem sabe qual movimento você fez, porque você tinha tudo. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, a Associação Shaolin, ela tinha o propósito inicial de ser uma potência, né, no Brasil e talvez no mundo, porque nós temos gente até fora do Brasil já dando aula, né? Certamente foi, né? Então, mas depois, com a compreensão de que nós não precisamos disso, é melhor deixar cada um exalar o seu próprio valor, que talvez seja muito maior do que isso, né? Talvez tenha coisas mais interessantes em relação a isso. Então, por isso, nós paramos de insistir com a associação. E eu sabia que ali na Consolação também seria um tempo finito, porque eu promovi uma vez uma proposta de a gente comprar o prédio. Mas os instrutores da época não entenderam, eles não estavam no patamar de entender que nós poderíamos ter uma escola própria. Não era o momento deles, então nós perdemos a chance de comprar o prédio. Aí eu entendi que devia, de vez, botar um fim nisso e deixar com que os filhos que saíram da Associação Shaolin e levassem em frente. E, de certa forma, cá estamos aqui reunidos. Então, de certa forma, estamos no conjunto de novo, né? Então, não precisa ser exatamente a associação, a liderança. Mas, se essa mentalidade frutificar, alguma coisa boa seremos. A Associação Shaolin,
se for analisar, ela vive em cima, era exatamente em cima de todos aqueles que estão, né, em cima da União Tolon, em cima do Instituto, em cima, né, do LUT. E eu acho que ele falou de uma coisa assim, puxa vida, ela poderia ser uma potência. Não, ela é uma potência. Porque o nome Associação Shaolin, ela é sinônimo de quem? De grão-mestre de seu Amaral Camargo. Então a gente tem que valorizar, sim. Hoje, se não fosse ele, a Associação Shaolin nos teria toda essa estrutura que nós temos no Brasil. O Brasil é uma potência de Kung Fu. Hoje eu vim aqui, eu falei, nossa, né, não sabia o que falar. Eu falei, o que eu vou falar? Mas fiquei pensando, mas a gente sempre fala disso. O que foi aquela época em que o Kung Fu... Não foi o Kung Fu, foi o Amaral. Aquele período e que um monte de gente hoje trabalha com isso e que se solidificou e que criou filhos e netos e sobrinhos. Eu não consigo entender ainda o que foi aquela época, porque para mim foi muito intensa e muito interessante. Eu não sei se existia no país ainda um respeito por professores, isso no âmbito geral. Então a gente respeitava professores no geral. Então também tinha um respeito por um mestre. Eu não entendo hoje, né, vocês que dão aula, mas o que é hoje, os alunos para mim são bem diferentes do que eram na minha época. Mas eu vejo como uma época de ouro, né? Aquilo era uma coisa muito intensa, a gente respirava e se vê o fruto que é o que ele falou. A associação tá aí, né? Em todo lugar, né? Você fala de e aí respeito. você me dá um jump para o pensamento do futuro, né? Não sei, posso tentar arriscar aqui alguma coisa. Porque, vamos dizer, naquela época, a gente era mais duro, mais agressivo, né? Mas o povo também era. Até rock and roll, né? Até rock and roll. Então, eu até me lembro de um episódio que foi gravado com os irmãos Vilas Boas, que o jornalista estava entrevistando o Vilas Boas, e o Vilas Boas pegou um índio, deu uma carta para ele e mandou levar numa outra aldeia, e deu um tapa nas costas dele, um tapão, né? Aí o jornalista falou, mas o senhor precisava dar um tapão nas costas dele? Aí o Vilas Boas olhou e falou assim, é a única forma que ele entende. Aí o índio saiu correndo e foi levá-la na outra aldeia, que ele levava a pé, né, correndo. Então, ele fez uma agressão, uma coisa que para nós seria agressivo, mas era a única ferramenta do momento. Então, vamos dizer assim, que eu usei da única ferramenta no momento, mas eu não podia ficar preso a essa ferramenta. Sim, porque as coisas mudaram. E o Kung Fu tem que se mudar para o futuro. Sim. Porque, vamos dizer, ainda hoje, não sei, mas até um tempo atrás, a gente encontrava com muita gente que praticava Kung Fu, vocês devem lembrar disso, encontrava com o sujeito brasileiro, treinava com o mestre e tal, e aí você vai falar com o brasileiro fala assim, não, isso não pode, isso não funciona assim, isso não bom. Eu falo, mas escuta aqui, você é brasileiro, você fala português, por que você está falando assim? Então ele entrou na mentalidade do mestre ali e ficou ali, né? Nós não podemos ficar eternamente dando chute, soco, né? Tudo bem, você quer treinar para um campeonato, você quer promover o campeonato, quer ver se seu aluno é melhor ou não, tudo bem, vá lá e testa e faça. Mas nós não podemos ficar preso a isso, né? E nós temos um grande desafio com os momentos atuais da geopolítica mundial que está aí, né, fervendo. Então nós temos um grande desafio. Então os pensadores do Kung Fu devem pensar como estabelecer o Kung Fu nos meios atuais. Então é através dessa reflexão, né, que eu fico grato por esse momento de poder falar sobre isso. Muito bom, muito bem. Mas tem, acho que é um outro ponto também, Ju, acho que talvez responda um pouco essa pergunta, que eu acho assim, quando a pessoa pergunta assim, por que a Associação Shaolin não teve filiais, diversas filiais? Aí a minha pergunta e provocação é, será que era para ter? Será que o mestre queria que fosse assim, uma grande... tornasse uma empresa, uma franquia? Será que era isso? Talvez não era. E eu acho que, ok. E veja bem, Tudo Márcio, tem um momento e uma história. Veja bem, e sendo um pouquinho assim, não posso falar de mim mesmo, né? Mas dizem que as maiores academias de Kung Fu do Brasil são meus alunos. Sim. Então, de certa forma, eu os tenho. Então, o senhor tem. Quer dizer, então... Eu não ia falar uma coisa, mas eu vou falar. Pode falar. Mas sempre ouvi, não sei se... Eu acho que isso é um elogio, né? Não é uma ofensa. Mas que o mestre Amaral foi um grande
mestre, um formador de instrutores e professores do país todo. Então, é isso que ele plantou, né? Plantou uma coisa... que a Associação Shaolin, na verdade, não é um nome, é uma essência. Sim, sim. Né? Está dentro de cada um de nós hoje. E a gente, queira ou não, de alguma forma, a gente está passando essa essência, né? E é a essência principal, a essência mais pura e mais fiel que é a Associação Shaolin. Hoje ela tem vários nomes? Sim, mas continua sendo a essência, essencialmente, a Associação Shaolin. Eu acho que o diferencial da Associação Shaolin sempre foi a educação. Sim. Sempre foi educação. Sim. Você pode perceber qualquer escola hoje, se eu vier na sua escola aqui, se for, eu vou ser muito bem tratado. Mas não é só aqui dentro. De repente você pega um aluno e fala, estou no ônibus, vem uma senhora, por favor, sente-se. Então a educação ela veio dali. Sim. Olha, você tem que ser assim, assim. Porque em casa você não tem que mudar. Sim. Em casa você tem que respeitar seu pai e sua mãe. E você vê que isso não é um privilégio só nosso, é um privilégio de quem trilha esse caminho. Quando nós chegamos aqui, agora à tarde, e que nós nos deparamos com várias senhoras ali, né? Chinesas, japonesas e tal. Você viu o tratamento com que nós fomos recebidos, que nós conversamos ali? Parece até que a gente já se conhecia de 10, 20 anos atrás. Sim, sim. Então, quer dizer, quem entende isso, permanece nisso, não importa se seja estranho. É verdade. Vai perceber que é um só. Né? Eu lembro, eu até falei da outra vez que eu fiz, né? Engraçado, posso lembrar das lutas, lembrar dos catis, enfim, mas o que eu lembro mais são as aulas em que você me educou com muita coisa. Coisas pequenas, pessoais, de educação. Eu lembro, sim, claro, do Kung Fu, mas eu lembro muito da educação. Eu já até citei o negócio de eu colocar água na garrafa. Eu falava, nossa, ele me falou uma coisa tão simples, mas que a gente não faz. Deixa para o outro, né? O papel higiênico você deixa naquele pedacinho, né? E não troca. Essas coisas até me incomodam um pouco, porque eu fico me policiando o tempo todo. Mas porque a educação me persegue agora, né? Eu não consigo não ter, né? Mas a pessoa de bom senso que o mestre disse, entendeu? Mas eu lembro de tudo que ele falou, assim, de coisas muito simples e que não saíram mais daqui. Paula, mas isso é muito legal, né? Porque a gente, quando tem essa relação muito forte com o mestre, mesmo quando ele está distante, ele está próximo, né? Eu já relatei isso para o Márcio, às vezes eu estou dando aula aqui de Tahiti ou corrigindo algum aluno e é como se o meu mestre estivesse do seu lado. Do meu lado. Do seu lado ali. Às vezes eu estou falando uma coisa e aí eu tô ouvindo ele falar aquela coisa que eu tô falando. Exatamente. Então tem uma conexão. Mas a garrafa d'água não dá para não lembrar de você. Tem uma conexão que a gente estabelece com os nossos mestres. E às vezes eu lembro coisas do Rinaldo, lembro coisas do Wagner Tome. Você sabe, entendeu? Que eu organizo o nosso estoque aqui igual o estoque lá da Academia do Mestre Amaral, lá embaixo. Lá. É verdade. Hoje. Separadinho ali. Mas um dia o Mestre Amaral falou assim, né? Ele sempre pedia pra gente sentar e a gente já sabia que vinha uma conversa. Senta que lá vem a né? história. E aí ele falou uma coisa... E eu sou de família italiana, aqui nós dois, né? A gente reclama muito, né? E falava, gente, hoje vai fazer, se fizer sol, não reclama. Vocês reclamam, que faz sol, reclama que faz sol. Chove, reclama que chove. Faz frio, reclama que faz frio. Então, o Amaral, naquele dia, ele falou uma coisa que era tão simples. Ele falou, parem de reclamar, aceitem, né, que está calor, está calor. E aquilo me deu uma calma, me acalmou um pouco, sabe? Porque a gente reclama, né, de tudo. E você olhar aquilo com outros olhos, aceitar simplesmente, né? Também me deu uma calma, assim, muito melhor que aprender uma forma, né? Agora vamos falar de coisas engraçadas, Lute? Vamos. Coisas engraçadas. O momento agora é o momento. O momento pra gente dar risada aqui. Temos. Como toda escola de Kung Fu, a gente sempre tem os figuras, né? Tem. Os figuras e as figuras nas academias. Tem que ter, né? Aquele que é mais distraído, aquela que é, sei lá,
fala direita, bota o pé esquerdo, levanta o braço, levanta a perna. Eu falo para os alunos, quando eu falo assim, para direita, o aluno vai para a esquerda, eu falo, não, a outra direita. Eu uso a outra direita. Então eu queria que nesse momento agora, para a gente ir para nossa derradeira parte aqui, por conta do horário, que vocês trouxessem aí pérolas engraçadas desse período. Quem quer começar aí? Começa Wagner. Não, mas acho que é o Lute. É o Lute. Ele tá se coçando. O Lute ali, você pode perceber que ele já tá assim, ó. O Lute deve Deixa comigo. Tem, não. Ele é uma figura, não. É que, na verdade, assim, eu fico tentando lembrar, e para não expor ninguém também, né? Porque é difícil você começar a contar uma história e segurar nome, né? Não expor a pessoa, né? Mas a gente passou muito tempo dentro da escola, muitos anos dentro da escola, e aí é isso, a gente tem uma amizade até hoje, e essas amizades ocasionaram coisas muito engraçadas, né? Por exemplo, que a gente estava comentando antes de começar a aula aqui, que eu tinha um aluno que ele tinha mania de dobrar todas as pecinhas de roupa dele. Ele dobrava a cueca, dobrava a meia, punha num cantinho do banco pra ninguém mexer e punha as coisinhas dele lá e punha a malinha do lado, pegava a toalhinha, o sabonete, ia pro banho. E aí, essa roupa que ele ia vestir depois do banho? Não era roupa de treino? A roupa do treino. Que ele ia vestir e a roupa de treino. Tava tudo ali no cantinho, dobradinha, bonitinha, assim. Era o Márcio, não? Não. Caramba, eu sabia que era o Márcio. Tava tudo dobradinha lá. Eu já dormi lá na casa do Márcio, eu sabia que era o Márcio. Então tinha a que ele tinha acabado de usar e a roupa limpa que ele ia usar, né? E aí ele deixava lá tudo dobradinho e tal, não sei o quê. E aí ele era cheio de, não gosto disso, não gosto daquilo. O cheiro. Ele era cheio de pormenores, assim, com as coisas. E aí teve um dia, a gente acabou de limpar a sala de treino, que a gente fazia isso com períodos regulares, Saudade desse tempo, passar rodo lá com produtos e tal. E toda aquela água que a gente usou para limpar a sala de aula, que ficava num balde, né? Ficava ali, aquela água e tal. Daí um dia, essa pessoa estava tomando banho, secou, como diz o mestre Amaral, né? Secou gotinha por gotinha. Secou gotinha por gotinha. Todos os poros arrumou, ajeitou o cabelinho e tal. E a frase final eu vou deixar pro mestre Amaral falar, tá? E aí, ele tava dentro do box, e ele demorava pra tomar banho, todo mundo queria tomar banho, já bravo com ele, Vamos lembrar que a gente tinha um banheiro, né? Um banheiro, um chuveiro. Um banheiro, um chuveiro. E aí essa pessoa demorava, tinha todo um cerimonial ali para ele tomar banho. E aí um dia, um feliz teve uma ideia de abrir o box e jogar aquela água que a gente tinha passado na sala. Do pano sujo? Do pano sujo. Aquela aguinha preta. Cabelo. Mas depois que ele tomou banho, né? Vocês deram um tempo. Depois que ele secou a gotinha por gotinha. Tava bonitinho, cheirosinho. Peladinho lá dentro do box. Abri o box e... derrubando tudo. Jogamos o balde de água toda suja de cabelo. Pó de sapatilha. Aquela imunda nele. E aí, ele me cai pelado dentro do box. Caiu, escorregou, caiu pelado dentro do box, com toalha na mão, sabonete de um lado. Aí ele tremia e falou assim, ai Jesus, isso mata. E aí, lógico que essa frase foi eternizada dentro da academia. Mas pera lá, mas isso foi em segredo? Foi os alunos trollando outro aluno? Ou o mestre ficou sabendo disso depois? Instrutores. Não, foi obra dos instrutores. Mas ficou ali? Não, porque ele foi reclamar pro mestre, falou que ele tinha sido... mas acho que isso perpetuou, porque depois teve um monte de onda, né? De jogar balde em quem tava tomando banho. Daí virou rotina. Daí tava tomando banho, abria, já jogava um balde de água suja. Tudo. Era muito... Você falou que queria contar uma. Conta uma aí, Paulinha. Tinha uma que o próprio mestre Amaral lembrou hoje, que é de um amigo nosso que ficou trancado, mas eu tenho uma demonstração que o mestre fazia. A gente sempre, festinhas coletivas, demonstrações, né, em eventos. E aí eu ia fazer uma demonstração... Eu posso falar nome, porque não foi nada constrangedor para ele, que era o Maulin, que é o Maurício. E ele era muito alto, aí
eu ia fazer uma demonstração que eu tinha que dar uma panelada na cabeça do Maulin. E eu peguei uma panelinha da minha mãe, de alumínio. E na hora eu não consegui me segurar, eu dei uma panelada na cabeça dele e a panela até virou assim, entortou. Mas todo mundo ria, então foi muito engraçado. E a outra realmente é uma que a gente é tão divertida que a gente até lembrou hoje de um amigo nosso, não vou citar nomes. Mas se ele ver, ele já vai saber que é ele. É, que nós somos... A história sabe. Nós somos na pizzaria, a gente ia na pizzaria, ali na Consolação, e ele ficou lá, né? Ele não avisou, ele acho que foi tomar banho, né? Ficou trancado na academia e ele teve que descer da academia pela janela da fachada, né? E acho que ficou preso na academia. É o que eu falei, não tinha celular naquela época. Não tinha celular. Imagina ele no prédio da Consolação. Mas vocês esqueceram ele lá? O que... Não, ele não avisou que tinha... Ele demorou muito, então ele não... entrou no banho e ficou e não avisou ninguém, né? Nós fizemos uma pergunta. Tem alguém aí? Ele não respondeu. Então ele ficou preso. E ele era muito engraçado, porque tinha que ser com ele, né? Não era Era, na verdade, era ele. Era com ele, era com ele. Mas o final aí que é bom. Né? Mas aí eu não sabia, o mestre que me contou. O final, nós estamos na pizzaria. Aliás, eu vou falar... em frente à academia. Esse era um costume nosso, né? E eu me lembro que aquele dia eu paguei pizza para 90 pessoas. Uau! Era um... Fica a dica, hein, Chifu? Era... E pagar pizza pra quem treina Kung Fu, Meu Deus do céu. Agora vai se controlar com um pedaço. Não, eu digo assim porque era uma coisa comum entre nós. Parece que era uma gratidão, né? E nós estávamos comendo, aí chega duas pessoas da polícia e o senhor é o senhor Amaral? Falei, sim, sou eu. Senhor Amaral, esse rapaz aqui estava saindo da academia pela janela com uma corda. E nós abordamos, né? E o pior é que o policial não podia falar assim pra ele, mãos ao alto. Porque se ele largasse da mão, ele caía lá de cima. Né? Aí ele desceu, aí eu fiz um gesto pro policial, falou, ó, 1000 desculpas, esse rapaz tem um probleminha, tá? Olha, por favor, come um pedaço de pizza aí, deixa o menino comigo aí e tal, tudo bem? Aí eles foram embora, graças a Deus. Né? Então, foi esse o... mas a pizzaria veio abaixo, a gente ria muito. Não, a gente sabia que só podia ser ele, Na Consolação, o cara descer aqui pela janela, ninguém ia ver, né? Ninguém ia ver. Imagina, né? Não, E mestre Wagner? Olha, eu não me tem recordo. Não, eu só me recordo. Com a gente? Não, eu não me recordo. Eu só me recordo dos tratamentos que eu tive lá. Os bens tratados, né? Aqueles treinamentos. Com o Wagner aconteceu o seguinte, né? Nós estávamos. Gostei. Eu não queria lembrar, mas ele vai. Nós estávamos acho que uma aula de exame, alguma coisa assim, e sempre a gente completava com uma palestra em cima, uma demonstração, e o Akira e o Wagner eram muito enfáticos na coisa, né? E eu não sei, aquele dia acho que eles estavam mais enfáticos do que o normal, né? Tanto é que eu não sei se o Wagner ou o Akira, eu acredito que o Akira jogou o Wagner na parede, mas jogando mesmo na parede, né? Bateu na parede assim, escorreu até lá embaixo. E não grudou. Não grudou. E aí, logo depois, alguns pais, né? Que eu me arrependi depois. Alguns pais falaram, escuta, o menino tá bem, não aconteceu nada com ele. Eu falei, não, eles são especialistas nisso. Não tem problema nenhum. Um é especialista em arremesso, outro especialista em queda. E um outro fato interessante que eu acho é o seguinte, alguns alunos, estava começando a surgir as câmeras handcam, né? De filmar. Então a gente teve a ideia de filmar alguma coisa, né? Então tava lá 2 atletas nossos, né? Treinando e fazendo de conta que ia fazer um filme, né? Então bate aqui, bate ali, etc e tal. Num dado momento o cara já tá sangrando e foram descendo a escada como se fosse filmando, descendo a escada, lutando até perto da porta da rua e bateu aqui, saiu sangue, escorreu, agora encosta a mão na parede, ficou o sinal da mão na parede, filmando. Nesse momento entra uma mãe com uma filhinha adolescente, né? Ela olhou aquilo, ficou estupefata, né? Falando de sangue e tal, qualquer coisa assim. Moço, eu queria trazer minha filha para a escola, mas ficou assim. Vendo aí. Minha senhora, nós estamos fazendo um ensaio de um filme, por favor, não leva por esse lado. Dentro, né? Não leva por esse lado. Márcio Augusto. Teve um se vocês tiverem histórias do Márcio Augusto, agora, esse é o momento. Esse interessa. Esse é o momento. Não, mas tem um episódio numa aula de sábado, esse eu nunca vou esquecer. Aula especial.
Não, era uma aula comum de sábado, O Leon tava puxando uma aula. O Leon. Do Rio de Janeiro. E eu me lembro que a gente tava ali, todo mundo lá. Assim, né? E o Leon lá puxando, e o senhor tava sentado, assim. Ele fez alguma piada, mas ele falou algo mais ou menos assim... Tá com moleza? Então vai sentar no pudim. É moleza senta no pudim. Isso. Ele falou alguma coisa assim para um aluno. A quinta série já existia. Ele falou alguma coisa. E aí, o mestre Amaral fez assim, ó. Ele pôs a cara pra dentro. Botou a cara assim, né? tipo assim, acho que todo mundo leu, tipo, você é louco de falar isso com esse aluno, assim, tipo, onde você tá? Nessa assim? aula? E eu me lembro, assim, que entre nós, eu falei, ixi, vai cair, vai dar ruim, vai dar ruim, assim. Foi um episódio assim, que eu me lembro, assim, que até hoje, assim, que... Porque, na verdade, isso foi um aprendizado, né? Porque, às vezes, eu posso estar dando aula pro Lute e falar uma besteira aqui pra ele, tá tudo bem. Mas eu não posso essa mesma besteira reproduzir pra um aluno. Aluno iniciante. Pega mal, né? Muito difícil. E tinha as coisas habituais, por exemplo. Esquecia a faixa. Ficava cheio de nó, né? Tinha um furinho na camiseta, Rasgava se tornava um rasgo, né? As clássicas. Vai usar esse furo? E que passava, furo esse? E passava pelo corredor polonês. O corredor que a Paula falou de entrada, tem o corredor de saída. Era umas fachadas boas, né? Mas eu lembrei de um caso. Não é um caso engraçado, mas que eu tive quando nós fizemos o exame. Eu não lembro se foi esse exame. Eu não lembro se foi o exame para a terceira fase ou se foi aquele exame de profissional, que era o dia todo. Acho que foi para a terceira fase, que eu tinha cabelo comprido. Acho que você já tinha saído do Mestre Amaral. Já. Foi com o Edson. E o pessoal que tem lá comigo me pegou lá embaixo, cortou meu cabelo. Meu Deus. Cortaram meu cabelo lá. E aí nunca mais tive cabelo comprido. Não tô entendendo isso aqui. E lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo nós vamos segurar isso aí, viu? Meu Deus, que maldade. Gente, que papo maravilhoso. Maravilhoso. Eu não sei, Márcio, se você tem mais questões. Rômulo, que tá aí fora. Tá tudo bem? É isso? Paulinha. Se deixar, eu vou ficar fazendo... Não, eu acho que eu preciso reforçar, Gil, que assim, eu me sinto afortunado. De verdade, assim, de poder reunir, né? Mestre Wagner, né? O Lute aqui, que nem sei, meu amigo, meu mestre, nem sei. Meu tudo. Né? Meu tudo. Mestre Amaral, o Gil, meu irmão, Paulinha. Enfim, eu me sinto afortunado, de verdade, assim, quando o senhor veio... Né, no episódio anterior, poder receber o senhor aqui na escola, acho que foi, enfim, depois de tantos anos reencontrar o senhor, né, é uma gratidão enorme, enfim, hoje poder estar aqui junto, né, então é muito especial, e vai ficar aí, né? Pra sempre, né? O que eu vejo muitas vezes a gente falar sobre... Eu conheci o senhor lá no Peru. Com o mestre, junto com o do mestre Max. Com o Márcio Silvio. O mestre Max Flores, eu conheci ele em Taiwan, que aí depois ele me convidou e eu conheci o senhor lá no Peru. Então, quer dizer, hoje tá aqui todo mundo junto, então a vida né, é uma caixinha de surpresa, né? Eu falo assim porque muitas vezes a gente fala de homenagem, né? Já foi embora a homenagem, não. Tá aqui, sim. É o maior, vamos dizer assim... A melhor coisa que a gente podia ter feito. É uma pessoa como ele, fazer essa homenagem para ele, porque eu acho que é uma homenagem, né? Você me deu essa oportunidade, o Gil, né, se for, para que a gente pudesse falar um pouquinho com ele aqui e gravar. Gente, vamos aproveitar. Vamos aproveitar porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer. E hoje é um privilégio estar aqui ao lado dele, de vocês, podendo falar um pouquinho, né? E sem dizer que tudo isso foi combinado em 2, 3 dias, porque eu liguei pro mestre Wagner ontem. 2, 3 dias, né? Não. Olha, não, fala de novo. 2, 3 dias. 2, 3 dias. Não, mestre. 2, 3 horas. Não, 2, 3 dias com o mestre Amaral. Isso. Eu vou confessar. E depois com o mestre Wagner ontem. Amanhã até horário. Tá amanhã não foi nem. Muito obrigado. Foi quase uma convocação. Né? Foi uma convocação. Mestre Wagner, amanhã às 15 horas no Chauchan e tal. Não, mas amanhã que até se perdeu. Que dia que amanhã? Mas amanhã é o quê? Sábado? Isso, sábado, amanhã 15 horas. Vai ter alguém pra dar aula aí? Então, não, acabou a aula meio-dia. Olha, o senhor, mestre Amaral, a Paula, tá bom.
E a Paula não tinha nem confirmado. Eu falei, não, a Paula, eu, o mestre Amaral, o senhor, o Gil. Ó, sexta passada, me deu um ciúminho. Eu falei, o mestre Amaral é meu. Como é que eu tô lá? Não, vamos falar disso aí, vamos falar de ciúmes? Pera um pouquinho, rapidinho. Pera aí, pessoal, agora, editor, faz aquilo que o Márcio gosta. Lê minha tela agora. Não, olha. Nossa, me deu um negócio. Que é isso? Eu falei pro Sifu, eu queria levar o Amaral. Não, o Amaral, o Lutz já tá levando ele. Eu falei, não, você tá de palhaçada. Que é isso? Eu falei, não, eu queria estar com ele lá. Não, o mestre Amaral, tá bom, então o senhor é separado. Eu falei, tá bom. Poxa, ele falou de ciúmes? Pô, que negócio é esse, rapaz? Fiquei com ciúmes. Me deu uma tristeza. Eu tava na paralela aqui conversando com o mestre Wagner. Ele falou, não, que tal a gente gravar com o mestre Amaral? Eu falei, azedou. Azedou o caldo. Será que eu falo? Aí foi, não, é que tem um outro dia, porque a gente quer gravar 2 episódios. Não, mas até em palestra, né, tem gente que foi na frente. Porque eu tô esperando o homem lá, o mestre, lá, mas vamos fazer uma palestra. Não, eu levantei já uma levou. questão agora, hein? É mesmo? Levantei uma questão. Postou nas redes sociais. Eu falei, não. Furou os olhos, né? Furou os olhos. Que é isso? Você, eu vou te contar. Eu tava com uma ciumeira danada, até falei pro Gil, falei, pô... Mas a ciumeira passou? Isso aqui que passou. rolou hoje. Agora passou. Agora Ele paga pizza. Sabe que ele eu te paga amo, pizza. sabe que eu te amo. Agora tá tudo bem, não? Mas a gente deve estar gerando muitos ciúmes, porque estar com ele aqui presente. Tá aqui hoje. Tem um monte de gente que queria estar aqui, na verdade. Eu vou falar uma coisa assim, é o ícone do Kung Fu no Brasil. Se não fosse ele, não teria faixas, não teria graduações, não teria uma série de outras coisas. Fase primeira, segunda, terceira, quarta. Isso veio de uma geração única. Toda Até a então, estruturação, né? toda a estruturação. Toda a estruturação do Kung Fu. Eu tenho um livro eu já sei, com todos os detalhezinhos. contou. Inclusive a data do exame do senhor. Olha lá, ó. Tá? Eu tenho lá o quanto eu fiz. Mas será que vai aparecer essa imagem aqui? Pode marcar que eu trago. Eu marquei manda pra gente que a gente põe lá. imagem que a gente é desse tamanho aqui, assim, Tira uma fotinho. Eu vou mandar. Olha, Ele deu esse privilégio. só. Inclusive de um compasso lá de 1960. Ele me deu. Tá guardado. mas eu vou falar Quem uma tem coisa. Não. É porque você merece. Você merece. Você merece cuidar desse acervo. Você tá tentando se redimir agora. Humildade. Você merece, mestre, cuidar desse acervo. Eu tenho uma foto dele, assim, ó, desse tamanho aqui, ó, que tá lá na minha escola. Aquele quadrinho com ele chutando assim. Exatamente. Quem que tá aquilo? Com aquela mãozinha assim? Ele tá na academia dele. 1965? Aquilo é um... Eu tenho ali, preto e branco, lindo, ele é maravilhoso. Aquela foto deu o que falar. O pessoal do Taekwondo ficou com inveja da foto por causa da serenidade. Tem gente que faz, mas fica tremendo, fica com... né? Então aquela foto deu o que falar. O pessoal do Garra de Águia também ficou assim. Eu tirei uma igual com o mestre, e o mestre falou, mas você fez a águia lá em cima. Eu falei, puta, eu tenho uma, né? Mas você fez a águia. E tem a outra também, tem a outra foto famosa do mestre Amaral também, que acho que é em cima de uma torre de eletricidade, que tá no espacate. Exato, é essa mesmo que ele tá falando. Eu não sabia se eu ia tomar choque ou ia cair lá de Vai cima. levantar o ombro pra cima lá. Era no Pico de Jaraguá? Aquela foto? É uma foto que tá na torre de alta tensão, né? Ele subiu e ficou... Bom, não aconteceu nenhuma das duas coisas. Não, né, não mestre? aconteceu. O senhor Então tá é um aqui, sinal que funciona. então tá E com tudo. quem que estão essas fotos? Porque Então com o mestre Wagner. O mestre Wagner era o curador do acervo. Tá bom? Tá bom pra você? Nós estamos com o mestre Wagner, mas a gente vai conseguir exibir algumas aqui Com certeza. nesse programa, Com né? certeza. Então- Eu que marquei bobeira, né? Devia ter trazido. Mas queria pode tirar uma fotinha, manda e mando, a gente põe e edita A aí. gente coloca. Sim, ó. Depois Ao eu só vivo, falta preciso ao dar o vivo. último depoimento. Isso. Opa! Nossa, esse vizinho nunca bota música, hein, Márcio? Hoje ele decidiu. Tinha até Sidney Ele Magal ali, decidiu pô. botar- Aqui, ó. Aqui. Aqui. Aê! Oh! Postar no Instagram ali, viu? Eu queria... A Paulinha tem... desculpa, mestre, você queria falar Um também, né? fechamentinho, Ah, né? por favor, vai lá. Depois o mestre...
Conclusão. Não sei se tem conclusão. Não tem. Não, mas tem um ACDC, né? Minha vida antes do Kung Fu e depois do Kung Fu. Realmente mudou minha vida. Mudou minha vida completamente. É uma outra história e começa aqui. Então eu agradeço porque realmente... Essa oportunidade, né? De poder falar para ele, né? Nosso reencontro, né? Porque parece que a gente se reencontrou mesmo. Né? Maravilhoso. Lá na escola, quando o mestre fez a palestra para mim, eu entreguei uma flâmula, a qual já fiz questão de entregar ao mestre Wagner. Sim. Né? E tem escrito lá, em português e mandarim, que é uma coisa que eu falei para ele lá, que é gratidão e respeito. Né? São as palavras que eu trago até hoje comigo, né? Que foi tudo que eu aprendi durante todo esse tempo com todos vocês. Então, a única coisa que me move é gratidão e respeito, né? É uma pena que tem se perdido isso, né? A gente vê que hoje cada vez é menos gratidão, menos respeito, mas é uma coisa que nós, praticantes de Kung Fu, nós levamos muito a sério e carregamos isso até hoje, né? Ética. Outra palavra importante. O que eu queria deixar aqui para vocês é o seguinte, não só para vocês, como todos os outros instrutores, mesmo aqueles que infelizmente não levaram em frente ou qualquer coisa assim, não vamos esquecer de ninguém, todos eles. Eu acho que vocês eram bons. Eu só tive a chance de poder colocar um incentivo em vocês e vocês se tornaram o que vocês são hoje, né? Então eu tive essa felicidade, por isso que muita gente fala, vocês são únicos, nós não conseguimos superar, mas vocês são ótimos, por isso que deu tão certo assim de a gente poder dar aquele start naquele momento e surgiu tudo isso daqui, né? E também deixar uma palavra para as pessoas aí do Kung Fu, como eu já disse anteriormente, que os mestres precisam se unir, precisam se conversar, precisam buscar conhecimento mais profundo, não só da parte técnica, como da parte espiritual também, né? E também deixar uma coisa assim, as pessoas parece que não sonham mais, né? Precisam sonhar, né? O primeiro vem o sonho. Depois ele vem a imaginação, de imaginar aquele sonho. Depois vem as metas. Depois vem a realização. Depois realmente construir aquilo, fazer aquilo. Então, fazer alguma coisa. Procure saber quem você é e faça o que tem que fazer. Eu diria assim, cadê você? Faça você. Uau! Bom... E é assim que a gente termina esse episódio de hoje aqui, que na verdade não é um fim, né? Certamente para muita gente vai servir como um recomeço, uma reconexão com a sua história no Kung Fu, com a sua história no Tai Chi, com a sua história de vida, independente da arte marcial que você escolheu. E mais uma vez agradecer a todos vocês. Paulinha, muito obrigado. Mestre Wagner Irineu, muito obrigado. Lute, muito obrigado. Meu irmão Márcio, muito obrigado. Rômulo, que está ali, mas já esteve aqui, muito obrigado. E Grão-Mestre Amaral, muitíssimo obrigado. Eu queria aproveitar e reforçar uma outra coisa que eu falei no outro encontro com o Mestre Amaral, que tem a ver com isso que o Lute trouxe, que é amor filial. A gente tem essa mensagem em uma das premissas de Confúcio. E o amor filial nada mais é do que a gente manifestar gratidão ao nosso pai, à nossa mãe, e sobretudo demonstrar gratidão e honradez a quem caminhou antes da gente, a quem abriu os caminhos para que a gente pudesse caminhar, ou a quem nos colocou de pé e quem nos deu aí o tapinha na bunda e fez a gente seguir com nossos sonhos, seguir realizando aquilo que a gente quer realizar. Então, mais uma vez, mestre, muitíssimo obrigado. E mesmo... Tudo isso existe graças ao trabalho que o senhor fez e continua fazendo por tantas gerações. Eu que agradeço muito. E mesmo aqueles pais ou aqueles mestres que não fizeram tão bem ou tiveram algum problema, né? Tem muitos pais que são alcoólatras assim e tal, e que cada filho desse possa entender que só a bondade dele, só o amor dele que vai poder transformar isso. Exatamente. É isso aí. Bom, obrigado. Esse episódio mais que especial. Valeu, turma. Vale a pena lembrar. Curte, compartilha,
comenta. Não pode esquecer. Já que o Rômulo não tá aqui, eu tô só relembrando. Exatamente. Só relembrando, né? E quem sabe, né, Lute, a gente faz um 4º episódio. Vai saber, né? Bora. Mais Exatamente. A gente exatamente. é desses, adora. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.